Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. Dando continuidade ao novo quadro do canal, O que a Bíblia diz sobre, hoje falaremos o que a Bíblia diz sobre a idolatria. Muitos cristãos acreditam que a idolatria se traduz apenas na adoração de imagens ou representações de deuses. Mas hoje a verdadeira idolatria se encontra nas nossas atitudes e, por que não, nas nossas práticas. O idólatra se apresenta como aquele que se dedica ou tem zelo excessivo por alguém ou alguma coisa, e o coloca ou a coloca como indispensável e acima de Deus. Na antiguidade, os ídolos eram imagens de bezerros de ouro ou animais alados feitos por mãos humanas, como é relatado em Romanos capítulo 1, versículos 22 a 23. E o povo da época acreditava que esses deuses poderiam fazer feitos miraculosos e curar até doenças, ainda que tivessem boca, mas não falassem, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não podem sentir cheiro, mãos, mas nada podem tocar ou apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Isso é relatado em Salmo 115, versículos 4 a 8. Nos dias de hoje, poucas religiões politeístas se dedicam a essa prática. Politeísmo significa adorar vários deuses. Os ídolos atuais são artistas, jogadores de futebol, músicos, políticos ou partidos políticos, líderes religiosos, sejam padres ou pastores, e mesmo pessoas comuns, quando passamos a ter extrema admiração por elas. O fanatismo é a maior demonstração de idolatria de uma pessoa, seja ele posto em prática na política ou em qualquer outra modalidade. Devemos entender também que nem sempre, quando a pessoa se ajoelha para outra, significa adoração. Em muitos países, isso é até cultural. Ajoelhar-se pode significar respeito, admiração ou mesmo um pedido sincero de desculpas. E por que não um pedido de casamento? Então nem sempre, quando você vê uma pessoa ajoelhada para outra, significa que ela está adorando. Muitas vezes é uma questão cultural. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5, está escrito: "Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam." Ao ler de forma literal a passagem, vemos que a lei proíbe o fabrico de qualquer imagem para fins de adoração. E a interpretação básica, poderíamos dizer que seria proibido até mesmo produzir uma escultura ou uma estátua, ou mesmo guardar uma fotografia de um ente falecido, pois se enquadram como coisas que existem ou existiram na Terra. Quando a palavra menciona que não devemos nos encurvar, o sentido de adoração fica ainda mais claro. Ademais, logo no início, a lei descreve que não devemos ter outros deuses além do Senhor. Portanto, a mera fabricação de uma representação não seria de fato idolatria, mas apenas se essa imagem fosse objeto de culto e adoração. Em Levítico capítulo 19, versículo 4, vemos um alerta: "Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês." Novamente, os ídolos estão classificados como deuses, isto é, objetos de adoração. Nesse entendimento, fica ainda mais clara essa interpretação, quando em Isaías capítulo 42, versículo 8 está descrito: "Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem imagens o meu louvor." Sabemos que o único digno de glória, louvor e adoração é Deus. Vale também lembrar que o mesmo Deus que proibiu o fabrico de imagens as mandou fazer. Isso está descrito em Êxodo capítulo 25, versículos 10 a 21, no qual relata a construção de oferendas, inclusive da arca. Assim é dito: "Também farão a arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado, e farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei.
Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Reparem, gente, que o querubim é a imagem de um anjo que está no céu. Portanto, como dito anteriormente, o mesmo Deus que proibiu o fabrico de imagens as mandou fazer, nesse caso para a construção da arca. Atualmente, mais do que nunca, os deuses objetos de idolatria são as obras da carne, que são manifestas, e estas andam, falam, ouvem e veem, pois provêm daqueles que as praticam. Podemos mencionar a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, além da embriaguez, das orgias e coisas semelhantes, bem como aqueles que se dedicam às magias e às feitiçarias, atribuindo milagres ou prometendo curas. Isso também se aplica às práticas de muitos charlatões e curandeiros que se dizem cristãos ou pessoas de bem, mas na verdade só visam o lucro e enganam a muitos que procuram a solução para seus problemas. Como adverte o livro de Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É justamente por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, nos ensina que devemos fugir da idolatria. O livro de Colossenses capítulo 3, versículo 5, complementa ainda mais o sentido da idolatria, quando é dito: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A Bíblia também nos relata como os idólatras tendem a continuar suas crenças e hábitos mesmo diante das tribulações. Na verdade, quando do grande tormento, as pessoas pareciam se voltar para falsos deuses. Tal fato é descrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, da seguinte maneira: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Complementando, em Salmos 16, versículo 4, é dito que grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Por isso, não se deve participar dos seus sacrifícios de sangue e sequer mencionar os seus nomes. De fato, quem ora a deuses que não podem salvar e o levam consigo de um lado para o outro, como amuletos que garantem redenção, são ignorantes, como é ensinado em Isaías capítulo 45, versículo 20. Isso não significa que não devemos guardar ou mesmo levar consigo fotos de filhos, pais, mães ou outros familiares, pois são meras representações das pessoas que gostamos e não de deuses dignos de adoração. A Igreja Católica é apontada como o maior praticante da idolatria. Porém, todas as imagens que estão presentes em suas igrejas são de pessoas que realmente existiram, como, por exemplo, temos Maria, mãe de Jesus, José, pai terreno de Jesus, Pedro e Paulo, que foram apóstolos, o Espírito Santo, que é representado por uma pomba branca, dentre inúmeros padres ou freiras que foram intitulados pelos católicos como santos, além do próprio Jesus, que é infinitamente representado em pinturas e esculturas. De um modo geral, as imagens católicas estão mais ligadas à representação de pessoas falecidas que tiveram importância bíblica ou histórica do que realmente atrelada ao sentido de adoração. Embora muitos alegam que os católicos se ajoelham perante as imagens para adorá-las. Os católicos se valem da passagem de 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que relata: sede santos, porque eu sou santo, para beatificar e canonizar, depois de larga pesquisa e comprovação de milagres, a pessoa a quem acreditam merecer esse título, ou seja, o título de santo. Para os católicos, santo seriam todos aqueles que dedicaram sua vida ao ideal cristão e, através de suas atitudes, trouxeram muitos para os caminhos de Deus.
além de rogarem para que outras pessoas fossem curadas de seus males, através da intercessão. Isso significa que o santo oraria a Deus ou a Jesus para que determinada pessoa fosse curada. Em João, capítulo 14, versículo 12, está escrito que aquele que crê em Jesus fará também as obras que ele realizou. Aliás, fará coisas ainda maiores, porque ele estava indo para junto do Pai. Portanto, aquele que tiver fé, em nome de Deus e pela sua oração, fará milagres e expulsará demônios. Porém, se algum fiel não vê as Escrituras como elas são, isto é, meras representações, cometerá o pecado da idolatria, por orar a quem não pode salvar. Quem esculpiu a imagem ou fundir um ídolo e adorá-la, será maldito aos olhos do Senhor, pois dele fez o seu Deus, como é relatado em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Novamente, devemos nos atentar para a palavra adoração, ou seja, construir uma imagem e a tratá-la como um Deus. Em conclusão, vimos que muitas práticas humanas podem ser consideradas idolatria, mas muitos atribuem apenas a adoração de ídolos como tal. Se você considera uma pessoa essencial em sua vida e a coloca acima de Deus, você também é um idólatra. Do mesmo modo, se você se dedica aos vícios, às farras, às traições, às bebedeiras e às orgias, ou ainda, se é um fanático partidário que detesta quem tem opinião contrária, você também será fanático. A idolatria significa muitas coisas, e todas elas nos afastam de Deus. Devemos ter um único ídolo, que é o nosso Senhor Jesus, o único digno de todo louvor. Eu encerro mais esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado das minhas palavras. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.